Olá, o RFI convida, tenho o prazer de receber hoje o professor de Sociologia, cientista político da UERJ, a Universidade Estadual do Rio, Luiz Augusto Campos, ele que pesquisa há muitos anos, inclusive um tema importante, mais do que atual no Brasil, que é eleição e raça. Professor, tudo bom? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Raquel. Obrigado. Tivemos aí o primeiro turno, vamos ter o segundo, a maioria dos prefeitos já eleitos, também temos já a questão dos vereadores, que é sempre muito importante. Dá para dizer que o senhor já está mais otimista do que nas eleições passadas? A gente teve regra nova, inclusive, com relação ao financiamento de candidatos negros. Dá para dizer que a gente avançou um pouquinho o passo ou ainda não nessa difícil, mas importantíssima tarefa de reduzir, né, a diferença representativa eleitoral de eleitos e eleitores? Olha, Raquel, acho que você já indicou na tua pergunta a minha opinião. A gente teve avanços, mas avanços muito pequenos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, em relação às eleições de homens pretos e pardos, o avanço foi quase irrisório, de poucos pontos percentuais. Em relação às mulheres negras, que foi o grupo que mais avançou, teve um avanço de mais ou menos 23% na eleição para vereadoras. É um avanço substantivo, mas a gente está falando de um patamar muito baixo. Ou seja, a gente tinha poucas mulheres negras eleitas. Então, a gente tem hoje mais ou menos 0,01% das vereadoras do Brasil mulheres negras. Nas capitais, os avanços foram um pouco mais incisivos, né? Então, assim, eu acho que há motivo para comemorar, mas essas razões são ainda muito tímidas e a gente espera ou esperava que os avanços nessas eleições talvez fossem um pouco maiores. A gente teve uma situação que eu acho que foi um passo importante da Justiça de obrigar que a recursos investidos na campanha fossem distribuídos de maneira proporcional ao número de candidatos negros, né? Acho que isso foi um avanço, até o TSE, o presidente chegou a dizer, houve gritos e ranger de dentes, né, do status quo quanto a isso. Só que eu também li numa reportagem, inclusive, que há já suspeita de que justamente as candidaturas de mulheres, como a gente viu Laranjal, né, suspeita de Laranjal na eleição passada, e as candidaturas negras, também a suspeita de que muitas tenham sido usadas para transferir recursos, quer dizer, você cumpre ali o que manda a lei, né, mas você acaba usando até como doadores esses candidatos para outras candidaturas. Como romper isso? O senhor acha que, de repente, a questão dos partidos políticos, deles abrigarem postos de comando, pessoas ligadas à causa, negros, faria diferença? Assim, que luz podemos esperar disso? Acho que tem dois caminhos aí. Um dos caminhos é mais jurídico, mais legal, institucional, e tem a ver com a criação de cotas raciais nas listas partidárias, né? A decisão do TSE e do STF, como você mencionou, tratou apenas da distribuição de recursos, levando em conta a proporção de pretos e pardos nas listas partidárias. Então, ela, embora seja uma decisão importante, ela não impede que os partidos simplesmente não lancem candidatos pretos e pardos. Nesse sentido, a gente tem que pensar assim numa cota partidária que obrigue cada partido a lançar um mínimo de candidatos negros, na minha opinião. E um segundo passo tem a ver com o que você também já mencionou, que é a diversificação das executivas partidárias. Os partidos no Brasil têm muito poder, ao contrário do que muitas vezes se pensa, e as executivas partidárias têm muita autonomia para decidir ou definir essas listas partidárias, como os recursos vão ser investidos, etc. Legalmente, as executivas partidárias têm de ter uma certa diversidade de gênero hoje, e eu acho que a gente tem que caminhar por uma decisão similar em termos raciais. Enquanto isso não acontecer, o partido sempre vai ter uma margem muito grande de manobra com essas regras e resoluções, sejam elas legais ou sejam elas judiciais. Dá para ter pressão? Eu acho que a gente vive um momento, como o senhor disse, de muitos desafios, a gente está dando passinhos, mas o ambiente me parece bem positivo, assim, você vê movimentos talvez com um peso maior, com vozes, né? Então, o senhor acha que dá para ter pressão da rua, pressão do eleitor em cima dos partidos, ou essa estrutura é fechada demais
e ela dá uma resposta fingindo que deu e, na verdade, não se modifica como deveria? Olha, eu acho que em 2020 a gente teve um pico no debate sobre raça no Brasil. Isso tende a continuar por algum tempo, eu acho. Então, assim, em termos de abertura do debate público, eu acho que tem muito espaço aí. Mas os partidos políticos, eles ainda são bastante fechados a essa temática. Então, eu acho que os desafios são muito grandes. À direita, eles são fechados porque, naturalmente, consideram a questão racial uma questão secundária na realidade brasileira, mas também à esquerda também, né? Os partidos mais à esquerda costumam ainda operar dentro de um enquadramento que isola muito classe de raça, como se esses problemas fossem desconectados, quando, na verdade, o modo de funcionamento do racismo no Brasil é muito conectado à estrutura de classes e às chances de ascensão social da população não branca do país. Então, assim, eu acho que tem espaço, eu acho que tem debate sobre isso, eu acho que tem pressão, né? O fechamento dos canais de comunicação com o Estado por conta da ascensão da extrema-direita ao poder no Brasil fez com que muitos militantes voltassem a pressionar os partidos. Agora, eu acho que os desafios dentro dos partidos são muito grandes. Por isso, eu acho que a gente não pode descuidar dessas medidas mais institucionais, legais, que, de certo modo, possam obrigar os partidos a se abrir a essa temática e a esses novos atores. Quer dizer, eles até têm projetos para a área, até tem um discurso, né, na esquerda muito ligado a esse tema, mas não necessariamente eles promovem internamente a mudança que faria um efeito mais rápido, né, professor? Quer dizer, mantém as próprias estruturas ainda dentro dessa sociedade que a gente conhece. Agora, a população negra, em termos quantitativos de eleitor, ela é muito forte. Como é que pode vir deles? Como é que pode vir do eleitor para o eleito uma mudança? O senhor acha que há uma consciência maior também do negro quanto agente político crucial e a consciência tem que vir? O senhor acha que isso está mudando também? Está mudando, eu acho que há um processo de conscientização maior, mas isso não quer dizer que essa maior parte da população brasileira tenha em seu conjunto, que toda ela tenha consciência racial e consciência da discriminação e do racismo no Brasil. A gente precisa lembrar que o Brasil viveu durante a maior parte da sua história negando a existência do seu racismo e negando mesmo a existência de negros no país, né? Sempre se disse, todo mundo é um pouco negro no Brasil, o negro não é totalmente negro. Então, assim, o mito da democracia racial e a ideia de que somos todos mestiços invisibilizou o problema do racismo e as clivagens raciais no Brasil. Além disso, eu acho que a gente tem que levar em conta que mesmo que os eleitores votem em massa em candidatos negros, e isso é, sem dúvida nenhuma, importante, o sistema eleitoral brasileiro, assim como todo o sistema eleitoral no mundo, processa essas preferências. Então, eu gosto de citar um dado, que é o fato de que 38% dos municípios no Brasil não tiveram candidatos negros à prefeitura. Então, mesmo que nesses municípios a população preta e parda quisesse votar em prefeitos negros, ela não poderia, porque o sistema não ofereceu essa opção para essa população. Então, eu acho que existem, de novo, avanços nesse sentido, mas a gente não pode ignorar a história tradicional de negação do racismo no Brasil e também a dimensão mais institucional que impede que determinados atores cheguem mesmo à possibilidade de se candidatar. E mesmo para os cargos do legislativo, nomes competitivos, né? Não para fazer a base da pirâmide e falar que está cumprindo, né? Mas sem ter nomes que realmente que possam fazer uma boa briga ali. Nós tivemos o caso do João Alberto, que o Brasil Mundo, né, tem acompanhado, aquele caso absurdo da morte dele por seguranças do Carrefour. Como é que a política faz diferença numa situação dessa, o senhor acredita? Uma maior participação, uma menor redução dessa discrepância de racial, de representantes e representados, faz diferença disso? Ou é justamente quando a sociedade se modifica que tem um reflexo da mudança na política, professor? Eu acho que tende a fazer uma diferença muito grande, porque no Brasil a gente tem uma espécie de sistema de apartheid institucional hierárquico, digamos assim. Então, quando a gente olha
para a massa dos beneficiários das políticas estatais, tanto as políticas de proteção social, do estado de bem-estar, como saúde e educação, quanto as políticas repressoras, né, política de policiamento, a gente vai ver que os alvos fundamentais para o bem e para o mal são pessoas pretas e pardas. Agora, quando a gente olha para o topo do Estado brasileiro, para quem formula essas políticas, para quem orienta essas políticas, a gente vai ver basicamente homens brancos. Então, tanto na política formal, os políticos, quanto nos concursos públicos, os gestores, quanto, por exemplo, no oficialato das forças repressoras, majoritariamente branco. Enquanto a gente tiver esse sistema, as pessoas que vão estar formulando políticas no Brasil, políticas de educação, de saúde, de repressão, vão ser, na verdade, as pessoas que não são os alvos majoritários dessas políticas. Então, eu acho que, embora o caso que você mencionou tenha envolvido uma segurança privada, uma empresa privada, a gente está falando de uma espécie de discurso muito entranhado na sociedade brasileira, que é um discurso profundamente repressivo e que encontrou sua expressão máxima no grupo que atualmente está no poder federal, né, na presidência da República. Então, eu acho que, para responder sua pergunta diretamente, eu acho que a gente relativizar esse discurso e mesmo compreender melhor como esses discursos se tornam ações do Estado, isso passa pela quebra dessa hierarquia racial que existe no Estado brasileiro. O senhor acha que a presença do atual governo federal, né, dessa extrema-direita, por sua vez, pode ter, de alguma forma, favorecido também uma resposta dos movimentos e um incremento, uma maior participação, seja nas redes sociais, de grupos organizados, de movimentos negros? Eu não tenho dúvida. Eu acho que, tradicionalmente, o movimento negro no Brasil, sobretudo depois da década de 80, ele pluralizou as suas estratégias de ação em relação ao Estado, né? E acabou investindo, até pela estrutura de oportunidades que havia naquele momento, em ações diretas em relação às agências estatais. Então, por conta até do que a gente falava, do fechamento dos partidos políticos, do legislativo, esses movimentos acabaram se organizando para demandar direitos e avanços diretamente em relação ao Estado. Essas agências estatais e esse Estado se fechou a esses movimentos, né? Ao mesmo tempo, a gente teve um clima de debate público, debate político muito mais aberto para que essa militância voltasse aos partidos, né? Não que ela tivesse saído dali, mas que ela pudesse concentrar mais força na pressão interna aos partidos e pudesse agir com mais incidência no debate público, né? Se a gente voltar, por exemplo, 10 anos atrás, o debate público brasileiro sobre raça também era intenso, sobre as cotas raciais, mas era um debate bastante fechado para a militância negra. Hoje em dia, a situação é relativamente diferente. Então, eu acho que a ascensão de uma extrema-direita que fechou o Estado à presença e à participação política da militância negra, de certo modo, precipitou uma migração dessa militância para ações mais relacionadas ao debate público e aos partidos políticos. Maravilha. Professor Luiz Augusto Campos, ele que é sociólogo, cientista político, professor, coordena também o grupo GEMA, né, multidisciplinar de ações afirmativas, né, um grupo de pesquisa, professor. Muitíssimo obrigada por participar aqui da RFI, nesse debate mais do que atual. Bom trabalho, sucesso aí, viu? Obrigado, Raquel, eu que agradeço.